Shalom, pessoal. Em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21 a seguir, está escrito: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, lemos aqui Lamentações, no capítulo 3, do verso 21 ao verso 26. Que palavra maravilhosa! Nós vemos que o livro de Lamentações é do conhecimento de todos, que Lamentações já diz o conteúdo do livro. Quando o profeta Jeremias chorava pelo estado que se encontrava o povo do Senhor. O Senhor fez promessas maravilhosas a Abraão, a Isaac, a Jacó. O Senhor tinha planos para Israel. Israel foi a nação escolhida por Deus para anunciar a palavra do Senhor. A Israel, neste momento, a nação já estava dividida, porque foi dividida pelo filho de Davi, com as atitudes dele. Então veja, e o povo foi pecando, e o Senhor levantando profetas para avisar o povo do pecado, que o pecado tem consequência. Tudo na nossa vida tem consequências, toda ação tem reação. Então é uma lei da física, mas que envolve toda a nossa vida. Por isso nós devemos, como diz o Senhor, pensarmos. Esse vigiar e orar o Senhor fala muito sobre vigilância em toda a nossa vida, desde que nós vamos construir algo. Ele diz: olha, examina se você tem condição de construir, senão você vai parar e isso vai causar vergonha para você. Ele falava, quando for sair numa guerra, que era típico, e nós também vivemos numa guerra, não é mesmo? Uma guerra contra os nossos desejos naturais, humanos, do nosso estado pecaminoso. Então, nós lutamos, que Paulo bem diz sobre a carne, nós lutamos contra ela. Sempre há uma guerra. Se não é, mas o Senhor está falando de guerras que haviam. Se um rei sair guerrear contra outro rei, contra outro reino, vê se tem condições de vencer, senão nem saia. Então o Senhor sempre nos falou sobre isso, sobre a prudência, sobre a vigilância. E sempre ensina isso em toda a nossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver, nós temos que ver para onde as coisas nos levam. Qual vai ser o resultado final de tudo isso e principalmente o peso eterno que as nossas atitudes têm. Porque aqui, meus queridos, aqui é passageiro. Mas toda ação tem reação e isso vale para toda a nossa vida terrena, nossa maneira de nos comportar, nossa maneira de ser, o que nós fazemos. Tudo isso é como se nós tivéssemos, como o Senhor Jesus falou, não juntai tesouros aqui, onde vem a ferrugem e destrói tudo, onde o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros no céu, onde ali são eternos. O peso de que fazemos aqui, ele tem um peso de eternidade, seja para uma eternidade de paz e alegria, ou seja, uma eternidade de ranger de dentes. O Senhor não quer essa eternidade de ranger de dentes para nós, por isso Jesus veio. Por isso o Senhor avisava tanto o povo dele das consequências do pecado. Muitas vezes as pessoas confundem Deus como um Deus irado, a ira humana, a ira demoníaca, que é algo destrutivo, que faz com raiva. Quanto mais causar dano àquela pessoa, melhor é. A ira de Deus, que nos fala a palavra, é a justiça de Deus. E quando ele castiga alguém, é por amor, para que a pessoa se arrependa.
e venha e pratique coisas boas. Assim foi com o povo de Israel. Então, neste momento, o povo de Israel estava sofrendo por causa dos seus pecados, porque se afastaram do Deus verdadeiro, porque fizeram coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então, o Senhor teve que usar de uma correção pesada, porque o castigo de Deus não é castigo, é correção. A palavra certa é correção. O Senhor corrige-nos. Por quê? Porque Ele pensa na nossa eternidade. Você está passando luta aqui, tendo problemas aqui, mas é por um momento, o Senhor é contigo, tudo que acontece com você, tudo que acontece comigo é para nosso bem. Se nós aprendermos a ser dependentes de Deus, a confiar no Senhor, a buscá-lo de todo o coração. O Senhor sabe o que você precisa, mas Jesus nos deu exemplo, Ele passava noites orando. O Senhor clamava ao Pai constantemente. Então, o segredo de uma vida vitoriosa não é isenta de lutas, que isso nós vamos ter, mas é uma vida em que nós confiamos no Senhor, nós buscamos a presença do Senhor, nós nos firmamos na palavra, nós vivemos a palavra, nós praticamos a palavra e não fazemos a nossa vontade. Não dê lugar à carne, não peque. Está passando por luta? Se derrame na presença do Senhor. O que isso significa? Ore, busque a face de Deus. Se apegue ao Senhor. Vá buscá-lo em oração, em jejum, em rogos, que aqui nos fala a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então veja, grande é o Senhor que nós servimos. Ele tem poder de nos destruir, mas Ele nos edifica. Quando você está passando por momentos aflitivos, é o Senhor te edificando. Então clama ao Senhor, reveja a sua vida, veja se tem algo que você tem que consertar, mas consertar dentro da palavra do Senhor. Se você tem que liberar perdão, se você, sabe, tem que deixar os maus caminhos, algo que você está contra a vontade de Deus. E se você faz tudo certinho, como o nosso bom exemplo na vida que foi Jó, ele passou tantos infortúnios, não porque ele estivesse pecando, mas porque ele estava sendo edificado. Então, veja só, o Senhor nos ama. A sua misericórdia, porque nós não somos dignos desse amor tão grande de Deus. E Ele nos ama. Ele deu o que tinha mais precioso, Jesus. O povo de Israel pecou muito, mas quando se arrependeu de todo o coração, veja, uma nação nasceu em um dia. Israel está ali para prova de quanto o Senhor é bondoso e misericordioso. O mundo não consegue ver o que significa Israel, porque o mundo não consegue ver o que significa Jesus. Uns falam que é religião, outros matam os cristãos porque consideram apenas uma religião. Mas Jesus é paz, é vida. Ser cristão é ser igualzinho a Jesus. Ser parecido com o Mestre nas atitudes, no pensamento, no desejo de ser agradável a Deus, de fazer o bem ao próximo, de viver uma vida em que Deus seja glorificado através da nossa vida. Onde nós estivermos, nós exalamos o bom perfume de Cristo, que é amor, é paz, é vida abundante, é alegria. Nós levamos consolo, nós levamos a palavra do Senhor em nós, nas nossas atitudes. Muitas vezes nós não temos oportunidade de estarmos com as nossas Bíblias. Há lugares que nem pode ter a Bíblia porque consideram um livro religioso, subversivo. Mas isso é livro, é o manual do bem viver. E quanto mais nos afastamos da palavra de Deus e de praticar a palavra de Deus, mais a nossa vida vai ficando terrível. Pode até parecer que está bem, aparentemente. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. O povo de Israel se arrependeu. Deus foi restaurando até chegar a esse ponto de ser nação. E uma nação próspera. Em Israel está se cumprindo toda a palavra do Senhor. Se você lê a palavra do Senhor, você vê ali o cumprimento. Aleluia! Israel é o nosso termômetro espiritual, é o nosso termômetro de vida. Ali nós vemos Deus.
porque foi uma nação que voltou a existir. Um idioma que não foi extinto, que permaneceu. Então veja bem, e esse Deus que fez essas coisas maravilhosas para aquele povo, que era o povo escolhido para anunciar as boas novas de salvação, não fará conosco também todas estas coisas? De nos dar a paz, as suas misericórdias estar sobre nós. A minha porção ao Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. O que significa esse silêncio? Com calma. Você fique aflito? Sim, você pode ficar. Angustiado também. Nós somos seres humanos, mas vá na presença do Senhor. Vá na presença do Senhor. Fique ali até que a paz que exceda todo entendimento encha o seu coração. Até que você se sinta fortalecido para levantar da presença do Senhor, revestido do poder que vem do alto, e você poder suplantar todas as dificuldades. E no final de tudo, você dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. É tão bom, meus queridos, que nós temos um Deus misericordioso e bom, um Deus que está sempre pronto a perdoar e restaurar a nossa vida. Veja a nação de Israel, o Senhor restaurou uma nação, e uma nação forte e próspera, tão pequenina, tão cheia de inimigos ao seu redor, e está prosperando a cada dia. Assim o Senhor quer fazer conosco. Nós somos pequeninos, temos tanto inimigo ao nosso redor. O nosso eu, nossa vontade, a nossa carne, o diabo que peleja contra nós e também o mundo que nos seduz. Nós somos pequenininhos, cheios de inimigo, mas nós temos um Deus poderoso, Senhor dos exércitos, misericordioso. E aqui está escrito: o Senhor é bom para os que esperam nele. Espera no Senhor, confia nele, clama a mim. O Senhor tem coisas grandes e maravilhosas. Não porque você ou eu somos perfeitos e somos dignos, mas perfeito é aquele que habita em nós. O Espírito Santo está fazendo uma obra maravilhosa. Jesus na cruz do Calvário nos reconciliou com Deus e habita em nós. Então são eles que trabalham a nosso favor, e quando nós nos derramamos inteiro, com entrega total e absoluta na presença do Senhor, Ele vai transformando o nosso ser, vai fazendo coisas gloriosas, começa de dentro para fora. E quando nós vemos a nossa vida está uma vida de vitória em vitória, como eu sempre digo. Não somos nós, é o Senhor. Quanto mais você tenta ser santo pela sua própria força, mais você percebe que você não consegue. Mas quando você diz: Senhor, eu não sou perfeito, me aperfeiçoa. Eu não sou puro, me purifica. Que a tua vida em mim transforme a minha vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Que a gente diminua cada dia diante do Senhor e veja a grandeza de Deus e esse Deus misericordioso, porque Ele tem grandes coisas para fazer. Permita Deus trabalhar em você, porque Ele te deu o livre-arbítrio, e o Senhor, Ele não é autoritário, não. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele deixa que você faça aquilo que você quer. Você quer ter uma vida de paz, de alegria, em que as lutas vêm, mas você vai vencer em nome de Jesus. A luta vem, se renda mais, cada dia mais ao Senhor e confia nele. Se esconda nele, porque Ele é bom. Ele é bom. E bom é aguardar a salvação do Senhor. Não desanime. A salvação, a livramento, a paz e vida para você, da parte do Senhor aqui e na eternidade. Lerei Traut. Até um próximo momento.